Cuidado com o Judas que há em nós. O texto base está em Mateus, capítulo 26, versículo 36 a 56. Quando eu falo cuidado com o Judas que há em nós, eu estou me referindo à velha natureza que ainda habita em nossas vidas, que está em nós todos os dias, esperando um momento oportuno para levar-nos a um ato pecaminoso, para desagradar, para se afastar, para trair ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? O sábio Salomão, no capítulo 4 do livro de Provérbios, registrou que sobre todas as coisas que devemos guardar o nosso coração. Então, cuidado com o Judas que há em nós. Leamos o texto sagrado que se encontra em Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 36. Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Versículo 39. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos principais sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhes disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada, e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e varapaus, para me prender. Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram.
Meus queridos, este trecho sagrado é bastante conhecido e certamente Deus falará conosco através da sua palavra nesta manhã. Ouça com atenção, porque grandes coisas o Senhor fará em sua vida. Eu quero iniciar dizendo que Jesus escolheu os 12 para se tornarem apóstolos. A escolha de Jesus, aparentemente, foi uma escolha estranha, porque ele escolheu Pedro, que era hiperativo, tenso e ansioso. Escolheu João, que era bipolar. Ora tinha um coração generoso, ora queria matar os samaritanos que não acolhiam a Jesus. Ele escolheu Tomé, que era paranoico, desconfiava de tudo, até mesmo da sua própria sombra. Ele escolheu Mateus, que era corrupto. Se Mateus vivesse nos dias atuais, certamente ele estaria implicado com a Lava Jato. Ele escolheu Judas Iscariotes, um homem culto, paciente, mas que era dissimulado, demonstrava ser quem não era. E este Judas Iscariotes, quero me deter neste apóstolo, quero meditar um pouco e caminhar pelo terreno sagrado, em referências bíblicas que faz menção a Judas Iscariotes. O nome Judas Iscariotes, primeiro, Judas, é a forma grega do hebraico Judá, que significa louvor. Iscariotes, segundo a maioria dos estudiosos, significa homem de Quiriote. Então Judas Iscariotes significa Judá, homem de Quiriote. Judá também significa louvor. A despeito dos dias atuais, este nome ter sido estigmatizado. Hoje, os pais não querem colocar este nome nos seus filhos, porque este nome tornou-se sinônimo de traidor, de traição. Inclusive aqui no Brasil, no nosso país, na Semana Santa, eles fazem um personagem, um boneco de pano, de palha, como sendo Judas, e começam a malhar, a insultar Judas, por fim colocam-o numa forca. Mas no tempo de Jesus, Judas era um nome bem comum. O próprio meio-irmão de Jesus, um dos meio-irmãos de Jesus, tinha o nome de Judas. Tinha um apóstolo em Jerusalém que se chamava Judas. Tinha Judas em diferentes cidades, em vários lugares. Era um nome honrado, respeitado. E Judas Iscariotes, assim como os demais discípulos, ele teve a sua oportunidade. Judas, no entanto, nos primeiros capítulos dos evangelhos, que fala a respeito da lista dos discípulos, ele sempre é colocado por fim, no final, talvez como uma demonstração de rejeição pelos atos que ele praticou. Lá no capítulo 6 do Evangelho de Jesus segundo escreveu João, por ocasião da multiplicação miraculosa dos pães e dos peixes, quando Jesus disse, eu sou o pão da vida, e muitos se escandalizaram, muitos deixaram, abandonaram o Salvador. Jesus já começou a revelar quem era Judas. Jesus disse, eu escolhi os 12, mas um dentre vós é um diabo. Um diabo não significa necessariamente uma pessoa endemoniada. Um diabo significa alguém que é acusador, que é caluniador. Porque o papel do diabo, de Satanás, é acusar os nossos irmãos. E a partir de então, Judas começou a se parecer mais com Satanás. Ele começou a entender que o reino que Jesus veio estabelecer não era um reino secular, mas sim um reino espiritual. E Judas anelava,
porque Judas começou a incorrer em uma falha. Ele amava o dinheiro. O dinheiro por si só não é nenhum problema. O dinheiro é provisão de Deus para as nossas necessidades, para a realização dos nossos sonhos, dos nossos desejos. Mas o problema está no amor ao dinheiro. O apóstolo já dizia que o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. E Judas começou a amar. Esta raiz nasceu no coração de Judas. E ele não teve o cuidado de retirar esta raiz do seu coração. E ela foi crescendo, ela foi aumentando, ela foi se enraizando cada vez mais no ser, na personalidade, no caráter de Judas. E isso passou a nortear o seu comportamento, a sua conduta. A tal ponto, meus queridos, que diz o texto sagrado, numa ocasião, quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, uma mulher por nome Maria, irmã de Lázaro, estava naquele recinto, e ela levou um perfume caríssimo, e derramou aquele perfume sobre o Salvador. Judas, aparentando religiosidade, porque, já dizia Steven Lawson, que o inferno está cheio de religiosos sinceros, e o céu está cheio de pecadores imorais e depravados que se arrependeram. Então, a religiosidade por si só, ela não é suficiente. Pelo contrário, algumas vezes, dependendo da circunstância, pode até nos afastar do centro da vontade de Deus. Mas naquela ocasião, diz o texto sagrado, que quando Maria derramou o perfume caríssimo, Judas a exortou, dando uma falsa aparência de caridade, de generosidade, de preocupação com os pobres. Ele diz: por que cometeste tamanho desperdício? Poderíamos vender e dar aos pobres, porque aquele perfume era avaliado em 300 denários. 300 denários, um denário era o salário de um dia de um trabalhador braçal, ou seja, era um salário de um ano, era o valor daquele perfume. Mas o que ela pôde, ela fez em prol do Salvador. Foi o próprio Jesus quem declarou isso. Aquela mulher, a princípio, ela ficou triste, ela ficou um pouco aflita com a repreensão vinda de um apóstolo, mas mesmo triste, ela permaneceu calada. Talvez se fosse Marta, sua irmã, tivesse reclamado, revidado, respondido, mas ela tinha intimidade. Maria tinha intimidade com o Salvador, ela conhecia o seu Salvador, ela tinha Jesus para defendê-la. Meus queridos, a palavra de Deus nos diz que quando andamos com Jesus, Ele cuida de nós. Quando estamos na presença do Salvador, em fidelidade, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso amparo, Ele é aquilo que tudo pode, que tudo faz. Ele é aquele que nos garante que chegaremos e cumpriremos o plano que Ele estabeleceu para as nossas vidas. Jesus respondeu para Judas: deixai, porque afligi esta mulher. Ela fez o que pôde, de modo que essa atitude será anunciada em todos os lugares, aonde este evangelho for proclamado, para memória sua. E isso aconteceu hoje. 2000 anos depois, estamos fazendo menção da devoção, da dedicação, do amor que Maria demonstrou para com o Salvador. Vamos para Mateus, no capítulo 26. Este texto, a partir do versículo 21, fala que Jesus estava em um jantar, e ele se afligiu em espírito, e disse: um de vós há de mim trair. Os discípulos ficaram atônitos com aquela declaração, olharam uns para os outros, olharam para Jesus, diz: porventura sou eu, Senhor? Outro perguntava: porventura sou eu, Senhor? Mas houve ali um princípio de inquietude que generalizou-se entre os discípulos. Judas, que já sabia que Jesus
sabia do seu plano maligno, ele não quis ficar em silêncio, porque o seu silêncio seria denunciador. Ele estaria se acusando. E ele perguntou para o mestre baixinho: porventura sou eu, Senhor? E Jesus respondeu: tu o dissestes, de forma sussurrada, de modo que as pessoas não perceberam. Jesus, ele amou Judas. Ele por várias vezes tentou fazer com que Judas desistisse do seu propósito. Lá no capítulo 12 de João, diz que Satanás colocou no coração de Judas trair o Salvador. E ainda no capítulo 12, a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. Quando o diabo entra numa pessoa, ele se apodera do seu juízo, ele destrói o temor de Deus no coração, ele retira todo o senso de justiça, de bondade da pessoa. Satanás entrou em Judas. A palavra de Deus diz nesta passagem bíblica que Pedro, querendo saber, mas com preocupação de perguntar, porque algumas vezes ele foi repreendido por Jesus, ele dá um sinal para João, que estava bem próximo de Jesus. E João pergunta: quem és, Senhor? E Jesus responde: aquele que eu der o pão molhado. E tomando o pão, molhou o pão e deu a Judas. Os discípulos não perceberam. João percebeu. Ficou ali esperando o próximo passo. E Jesus olha agora para Judas e diz: Judas, o que tens para fazer, fazes logo. O que tens para realizar, fazes logo. E Judas saiu imediatamente e foi de encontro aos principais sacerdotes, aos príncipes, aos líderes. Os sacerdotes eram da tribo de Levi, eram aqueles que sentavam na cadeira de Moisés, eram aqueles que deveriam levar o povo ao Messias, mas cheios de inveja, cheios de orgulho, de motivações escusas, estavam planejando matar o Messias, matar a Jesus. Judas não quer mais perder tempo, porque certamente aquilo vai ser conhecido por todos os discípulos. E Judas chega até a casa onde está o sacerdote, os principais do povo, bate na porta, alguém abre a porta, ficam surpresos. Um dos discípulos íntimos de Jesus estavam ali, um dos 12 estava ali, e eles receberam ele: seja bem-vindo. E Judas perguntou: o que vocês me darão para que eu entregue a Jesus? Eles ficaram atônitos. Como pode alguém do seu círculo íntimo de amizade está agora traindo? Mas diz o texto que eles se alegraram, e eles ofereceram 30 moedas de prata. 30 moedas de prata é o preço de um escravo na época. Meus queridos irmãos, diletos ouvintes da palavra do Senhor, a minha pergunta é: será se nós não estamos traindo o nosso Salvador pelas 30 moedas de prata? Quem sabe as 30 moedas de prata seja uma amizade que está comprometendo a sua fé, seja um relacionamento fora do plano de Deus. Quem sabe essas 30 moedas estejam mascaradas, disfarçadas de mentirinhas, de palavras torpes, que estão ofendendo, que estão levando-nos a trair o Salvador. Cuidado com o Judas que há em nós, é o tema desta mensagem, porque a velha natureza sempre está conosco, pronto a nos influenciar. Mas a Bíblia diz que aquele que é nascido de novo não vive na prática do pecado. O pecado não é o seu prazer. O pecado é um acidente de percurso. Se você pecar, meu amigo, meu irmão, se arrependa e busque imediatamente o perdão do Senhor, porque o pecado, ele tem o poder de endurecer o coração. O pecado atrai pecado, assim como um abismo chama outro abismo. E ninguém cai de um dia para o outro, ninguém cai repentinamente.
para Judas chegar a este momento da traição. Ele começou a tropeçar desde muito tempo, dia após dia. Naquele dia em Betânia, ele deve ter chegado à conclusão que deveria trair o mestre. Talvez, eu suponho, por quê? Porque o mestre o repreendeu publicamente. O mestre fez uma repreensão implícita quando disse: deixai de afligir esta mulher. Quando o mestre ali não concordou com a sua falsidade, porque Judas tinha a bolsa dos recursos. Judas tirava gradativamente pequenas porções, e ele ficou decepcionado com aquilo, porque o seu propósito era ter fama, ter poder, ter riquezas. Nada contra o crescimento, a prosperidade financeira. Pelo contrário, a Bíblia diz que a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Mas nós não podemos colocar o nosso coração nela, porque o nosso coração pertence ao Senhor Jesus. Já dizia Abraham Kuyper que cada centímetro quadrado da nossa existência é reclamada por aquele que tem o domínio de todos. Em cada centímetro, Jesus clama: é meu, me pertence. Tudo que somos, que temos, a nossa vida está nas mãos do Salvador. Para Ele devemos viver, para Ele devemos olhar, a Ele devemos honrar, a Ele a nossa fidelidade, para Ele o nosso louvor, a nossa adoração. Eu quero encorajá-lo nesta manhã cultica de adorar ao Salvador, de se quebrantar diante do Senhor, ao fazer um autoexame. Quero lhe encorajar a pedir, que peça para Deus sondar o seu coração, e nos mostre aquilo que não está agradando ao Senhor. Deus tem coisas maravilhosas planejadas para as nossas vidas. A despeito de termos um pouco de Judas, ou de Pedro, ou de João em nós, nós somos únicos. São quase 8 bilhões de pessoas na terra. Deus nos fez de forma singular. Só existe uma impressão digital como a minha, como a sua. Só existe uma íris como a minha, como a sua. Você é especial. Você está dentro do plano de Deus. Assim como Judas se desviou, não permitamos que venhamos resvalar o nosso pé, não permitamos que venhamos tropeçar em alguma pedra, porque o nosso Salvador quer nos guiar em todos os detalhes, em todos os momentos, até o fim. Bendito e engrandecido seja o nome do Salvador. Meus amigos, diz o versículo de número 36, que Jesus foi com os discípulos, no capítulo 26 de Mateus, para um lugar chamado Getsêmani, e lhes disse: sentai-se aqui, enquanto vou ali. Neste local, apenas 8 ficaram. Jesus foi para um outro local, com Pedro, João e Tiago. É triste e comovente saber que 8 discípulos de Jesus não tinham a proximidade ao ponto de ir mais adiante com Jesus, para ouvir e ver o seu sofrimento. Porque lá, quando Jesus chegou com os 3 mais adiante, Jesus disse: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. É necessário que estejamos dispostos a nos aproximar do Senhor, a tal ponto de estarmos disponíveis e firmes no propósito, se necessário for, sofrer com Cristo, ter experiências de sofrimento em prol do seu reino, por Cristo, em prol da sua glória, para a glória do nome do Senhor. Meus queridos, ainda lá no Getsêmani, Jesus, diz o texto, vai mais adiante um pouco. E agora ele começa a fazer uma oração. E por 3 vezes ele faz esta oração: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. O texto sagrado diz que Jesus colocou o rosto em terra. Jesus colocou o rosto no chão. Note que muitas vezes queremos orar sentados ou até mesmo deitados, mas Jesus orava com o rosto no chão, em sinal de reverência.
quando eu estive no Oriente Médio, visitando o nosso missionário, eu vi ali a quantidade de muçulmanos naquela nação, e eu vi a maneira como eles procediam. E lá eu pude observar alguns dos 5 pilares do islamismo. Quero apenas citar 2. Um dos pilares é que eles devem jejuar 30 dias no mês chamado Ramadã. Do nascer do sol até o pôr do sol, ninguém come, ninguém bebe. Todos os muçulmanos em todo o mundo que tenham saúde para fazer esse jejum, fazem isso anualmente. E também, eles fazem 5 orações diárias, com o rosto voltado para Meca. Eles se viram em direção a Meca, mas eles colocam o rosto no chão. Em outra oportunidade, quando eu estive na Europa, em alguns aeroportos, passando algumas conexões, eu vi muçulmanos com tapetes na mão, que em um determinado momento eles colocavam o tapete no chão e faziam a sua oração independente de quem estava presente, porque eles são fiéis aos pilares que Maomé declarou. Meus amados, o nosso missionário Elias no Egito disse para mim que se nós cristãos tivéssemos a marca do que os muçulmanos têm na testa, se nós tivéssemos no joelho, as coisas seriam diferentes. E eu passei a observar e vi que realmente há uma marca na testa dos muçulmanos. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que Deus nos convida para o lugar secreto. Deus nos convida para nos submetermos ao nosso Salvador. Deus nos convida para que nos rendemos ao Senhor. Porque para termos vitória lá na frente, é necessário nos submetermos no Getsêmani. Jesus foi fiel no cumprimento da execução do plano de Deus lá no Calvário, porque ele se submeteu em oração à vontade de Deus ali no Getsêmani. Jesus, ele orava sem cessar. Tudo que Jesus fazia era regado com muita oração. Inclusive no Getsêmani, em Hebreus no capítulo 5 fala que Jesus clamou com grande clamor e com lágrimas, e foi ouvido e atendido na sua petição. Deus enviou o anjo que consolou, que confortou Jesus, por isso ele pôde permanecer. Sabe por quê, meus amigos, que Jesus fez aquela oração? Pai, se possível, passa de mim este cálice, porque Jesus também tinha a natureza humana limitada, e como homem, ele não queria experimentar aquele opróbrio, aquela desonra, aquela ignomínia, mas assim como um leme move um navio, assim a vontade leva-nos ao cumprimento da vontade de Deus. A nossa vontade nos leva para cumprirmos o plano que Deus estabeleceu para nós. Deus tem um plano de vitória, um plano que traz restauração, que traz restituição, libertação e bênçãos para você e para a sua família. É bem verdade que há espinhos, é bem verdade que há aflições. Enquanto estivermos neste mundo, isso haverá de acontecer. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? A aflição de Jesus foi tão grande ali no Getsêmani, que ele começou a suar sangue, a sua roupa ficou ensopada de sangue, o seu sangue pingava na terra. Bendito seja o nome de Jesus, até que no versículo 48 está escrito que o traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo, é ele, prendam-no. Meus queridos, um beijo era um ato de respeito, bem comum nos tempos bíblicos. Nós vemos Paulo escrevendo à igreja de Roma, falando a respeito do ósculo santo. Era um ato que representava honra, afeição, amor, lealdade, mas Judas Iscariotes empobreceu este ato. Naquela situação, Jesus o chamou de amigo. Jesus o chamou de amigo.
Jesus amava Judas desde o princípio e amou-os até o fim. Noutra versão, até o último grau. Jesus amou, os olhos de Jesus brilhavam amor por Judas. As palavras de Jesus demonstravam ternura, amigo. As palavras de Jesus expressavam amor. Os dedos de Jesus pingavam amor por Judas Iscariotes. Mas Judas, agora possesso por Satanás, estava naquela situação, pois recebera 30 moedas de prata. Eles chegaram até o jardim, com lanternas, com tochas, com armas, com espadas. Talvez, a despeito da Páscoa ter uma lua cheia, que iluminava todo aquele jardim. Eles talvez pensaram que Jesus iria se esconder, mas quando Jesus disse, sou eu, eles caíram por terra. Certamente Judas, que estava com a turba, também caiu por terra. Jesus permitiu que isso acontecesse, para que eles entendessem que não era a maldade dos fariseus, dos saduceus, dos principais, não era o poder da guarda, do exército que estava ali para prender Jesus, não. Jesus estava se entregando por amor, Jesus estava doando a sua vida. Ninguém a tira de mim, eu tenho o poder de dá-la e tenho o poder de tornar a tomá-la. Jesus estava cumprindo o plano de Deus Pai para nos alcançar, para nos resgatar, para que esta mensagem neste dia chegasse até você e você possa ter a oportunidade de também tornar-se um discípulo de Jesus, de também caminhar com o Salvador, de também viver para cumprir o desígnio eterno que Deus planejou para a sua vida. Judas teve escolha. Quando a Escritura fala que Judas era o filho da perdição, quando a Escritura falava e registrava que ele haveria de trair, não é aí uma predestinação, não, é uma demonstração da presciência de Deus. Deus sabe de todas as coisas, mas Jesus fez vários apelos para que Judas deixasse o seu intento maligno, para que Judas se arrependesse. E Jesus ali no Getsêmani, ele se entregou. Meus queridos, Judas, após o seu beijo, que representava hipocrisia, representava ingratidão, representava traição, ele se afastou, os discípulos fugiram. Jesus também estava agora sendo conduzido pelos guardas para o julgamento temerário. Jesus agora estava, e todos os discípulos abandonaram, estava culminando. Jesus estava ficando só. Quando Jesus disse, se possível passa de mim esse cálice, a sua alma se afligia, porque ali no Getsêmani começava a experimentar o que haveria de acontecer no Calvário, quando todos os nossos pecados fossem postos sobre Jesus. A Bíblia diz que Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todas nós. Agradou ao Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar. Ele não tinha parecer nem formosura. Jesus foi espancado, ficou com o rosto desfigurado. Jesus sofreu a nossa morte ali no Calvário. Foi colocado sobre ele os nossos pecados, para que a justiça de Jesus fosse transferida para todo aquele que nele crê. Ei, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Remova o Judas que há em você. Volte-se para Deus, que Ele é benigno e misericordioso, e perdoará o seu pecado, e te dará paz, e te coroará com alegria, com esperança encherá o teu coração. De esperança encherá o teu coração. Meus amigos, Judas teve a sua oportunidade e desperdiçou. Não desperdice a sua, porque não sabemos no que acontecerá no dia de amanhã.
Basta a cada dia o seu mal. Hoje é o dia de nos voltarmos para Deus. Hoje é o dia de ouvirmos a voz do meigo Salvador. Dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem a minha palavra. Bendito seja o nome de Jesus. Hoje no inferno, certamente Judas está se lembrando das coisas maravilhosas que viu Jesus realizar. Hoje no inferno, certamente Judas está se lembrando da ingratidão que ele proporcionou ao Salvador. Hoje no inferno, Judas está lamentando e lamentará eternamente, mas a porta da salvação está aberta, a esperança para ti, a solução para o teu problema. Volte-se para Deus. A Bíblia diz que todos os moradores da terra, se voltarem para o Senhor, serão salvos, porque Deus quer que todos os homens se salvem. Por isso anuncia em todos os tempos, em todas as épocas e em todos os lugares, que se arrependam e voltem-se para o Salvador. Quando Judas viu que Jesus foi condenado, ficou com remorso. Judas agora foi até os sacerdotes e quis devolver as 30 moedas. Eles disseram: é contigo. Talvez num ato de loucura, de tristeza, de angústia, Judas pensou que aquelas moedas, não sei, eu estou supondo, eles iriam receber e largar Jesus, mas eles rejeitaram. Outrora os sacerdotes receberam com muita alegria o Judas, mas agora eles rejeitaram Judas. Judas ficou vendo distante, ali no local que ninguém pudesse ver, que os olhos do mestre não pudessem alcançá-los, que os olhos dos discípulos que também acompanhavam aquela cena pudessem ver. Judas ficou vendo os fatos que ora aconteciam, as circunstâncias, o passo a passo, e ele ficou angustiado. Mas ao invés de voltar-se para Deus e pedir perdão dos seus pecados, diz a Bíblia que ele pegou aquelas moedas e foi até o santuário e lançou aquelas moedas, e o som daquelas moedas rebombavam naquele templo, talvez demonstrando a vergonha, a ignomínia e as escolhas erradas que Judas fez. Nós vemos em Mateus no capítulo 27, versículo 5, em Atos 1:18, como foi a morte de Judas. E para completar, porque aparentemente numa leitura rápida alguém pode pensar que há uma contradição, mas estes textos se complementam. Um fala em Mateus que ele foi enforcado, em Atos Lucas registra detalhes de como foi esta morte. Ele certamente ou colocou uma corda ou o galho que o prendia, quando ele se enforcava, rompeu-se e ele caiu em um precipício ou em algum lugar que tinha pedras ou alguma coisa pontiaguda, de modo que as suas entranhas romperam-se, o seu corpo se rompeu, as suas entranhas caíram no chão, e triste foi a morte do filho da perdição, porque ele traiu o Salvador. Cuidado com Judas que há em nós, e todos os dias venhamos nos expor à luz da palavra de Deus. Todos os dias venhamos estar em oração, se aproximando do nosso Salvador, porque o nosso Salvador é cheio de amor, de ternura. Não venhamos fazer como Judas, que traiu Jesus com um beijo. Com um beijo não podemos aqui nos cultos expressar adoração, dizendo que abrimos mão dos nossos planos para sonhar os planos de Deus. Se durante a semana nós vivemos uma vida em pecado, uma vida pecaminosa, se temos uma vida dúbia, uma vida que ofende e que leva à morte o Salvador, não, arrependamos dos nossos pecados, voltemo-nos para o Senhor, porque hoje ainda há esperança. O dia de amanhã não nos pertence, mas hoje Jesus quer mudar a tua vida, quer mudar a tua história, quer mudar a tua família. Ele quer trazer salvação em toda a tua casa. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Grandes coisas o Senhor quer fazer na sua vida. Meu querido, meu amigo,
a palavra de Deus nos fala dos sinais, e com isso eu quero concluir, nos fala dos sinais que estão por vir. Nós estamos vivendo uma época de pandemias, nós estamos vivendo uma época de terremotos, de maremotos, de pestes, e à luz da Bíblia Sagrada, não estou aqui como um profeta do caos, não, de forma nenhuma, mas estou aqui revelando que à luz da palavra de Deus, estas situações, estas pestes terão a sua frequência intensificada, mas quem estiver debaixo da proteção do Senhor, do Deus que é todo poderoso, lembre-se do que eu disse a princípio, que o nosso Deus é soberano, e teologicamente, soberania significa que todo poder, todo domínio, toda autoridade está debaixo do domínio do Senhor. Ele está acima de tudo e de todos, e por ser um Deus soberano, Ele é capaz, suficiente, poderoso para nos guardar, para nos livrar, para nos proteger, para nos conduzir seguro para um porto seguro, porque o Senhor é fiel. Eu quero concluir a minha fala nesta manhã, dizendo o que a palavra de Deus nos revela, que o Espírito Santo, chamando-o a uma autoanálise, a uma reflexão de como está a sua vida, será se o Espírito Santo, que a Bíblia Sagrada revela, e que nós experimentamos como a terceira pessoa da Trindade, como um intercessor amado, como um amigo fiel que está conosco nas horas incertas, Ele é o amigo certo. Será se o Espírito Santo habita em você? Será se você está cheio do Espírito Santo? Ou como Judas, está se distanciando gradativamente do Senhor? Ei, a Bíblia diz que você ouvirá uma voz atrás de você, dizendo: ei, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, este é o caminho, andai nele. Jesus é o caminho, Jesus é a solução, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Não desperdicemos a oportunidade como Judas, mas nos apeguemos ao nosso Salvador. Como disse o apóstolo: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. O Senhor está conosco, o Senhor está no nosso meio, o Senhor está na sua casa, o Senhor está falando com você. Sinta a presença de Deus aonde você se encontra. E agora eu te convido a um tempo de oração, a um momento em que iremos conversar com o Senhor. Mas antes disso, você que está ouvindo a palavra e quer entregar a sua vida a Jesus, você vai fazer uma oração comigo nesse momento. Depois oraremos por todos que estão a nos escutar. Você que entendeu, que compreendeu o amor, o cuidado, o plano, a proteção que Deus tem para com você, e quer ser um discípulo de Jesus, quer se aproximar, quer experimentar a alegria da sua salvação, faça comigo esta oração. Onde você está? Por gentileza, feche os seus olhos comigo e repita esta oração. Diga assim: Senhor Jesus, reconheço que tenho pecado. Repita, por favor: não mereço a tua misericórdia, mas perdoa os meus pecados. Recebe a minha vida, me dá a tua paz, porque eu preciso da tua salvação. Me ajuda a ser fiel até o fim, a cumprir o teu plano em minha vida. Você que fez esta oração, procure uma igreja evangélica. Nós somos a Assembleia de Deus, Ministério Templo Central. Nesse canal, aí no YouTube, você, no nosso site, você encontrará o endereço. Muito em breve, queremos recebê-lo no nosso meio, para abençoar a sua vida, para ajudá-lo a caminhar com Jesus, para ajudá-lo a alcançar uma bênção feliz, uma bênção que trará felicidade, para alcançar uma vida feliz. Bendito seja o Senhor.